Oi, meus amores do sexto ano. Vamos para a nossa aula 2. Nós vamos falar sobre os tipos de microscópio. Saudade de vocês, se cuidem, viu? Para se falar em tipos de microscópios, é importante que vocês saibam o que faz com que um microscópio seja diferente do outro microscópio. Os microscópios são classificados em dois tipos, o simples e o composto. O simples, ele tem a característica de possuir apenas uma única lente. Já o composto tem mais de uma lente. Tudo bem até aí? Então, só para recapitular, a diferença entre microscópio simples e composto: microscópio simples, uma única lente, e microscópio composto, mais de uma lente. Há também um exemplo de microscópio simples. Um exemplo de microscópio simples é a lupa, certo? Tem apenas uma única lente. Já o microscópio composto, nós temos como exemplo aqui o microscópio óptico. Além do microscópio óptico como composto, nós temos também o microscópio eletrônico. Lembrando, a lupa é um microscópio simples porque tem uma única lente apenas. Já o microscópio eletrônico e o microscópio óptico possuem mais de uma lente, por isso são classificados como compostos. Nós vamos entender agora como é que funciona algumas partes do microscópio óptico, como está aqui no slide para vocês, certo? Vou falar algumas partes importantes para vocês. Nós temos aqui a base do microscópio, é ela responsável pela fixação desse microscópio na superfície, onde você o colocou para observar a sua amostra. Aqui próximo à base nós temos os parafusos, o macrométrico e o micrométrico. Eles são responsáveis por mover essa mesazinha aqui de platina para cima, para próximo dessas lentes, para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda, tudo bem? O braço do microscópio, que é essa parte aqui, ele é responsável geralmente para dar um apoio ao observador e também para segurar essas partes das lentes aqui de cima. Falando em lentes, como vocês já sabem, os microscópios compostos possuem mais de uma lente. Então aqui nós temos a lente ocular, que é justamente onde vai ficar os olhos do observador, certo? Essa parte da lente ocular pode ser apenas uma lente ocular ou duas lentes oculares. Mesmo assim, o microscópio óptico, com apenas uma lente ocular, ele vai ser classificado como microscópio composto, porque ele vai possuir a lente ocular ou as lentes oculares e as lentes objetivas que ficam aqui presas ao revólver. Revólver, essa partezinha aqui que prende as lentes objetivas. Você pode mover as lentes objetivas, movendo o revólver, para que fique em cima da amostra a lente objetiva desejada, certo? Aqui é o tubo óptico, que é justamente onde você vai conseguir, por onde a imagem vai passar. Observe então que a fonte de luz ela vai atravessar a amostra que estará na lâmina aqui em cima, na mesa de platina. A lente objetiva vai ficar em cima dessa lâmina, onde vai estar a amostra que você quer observar. Essa luz ela vai atravessar a amostra, vai ser observada, passada pela lente objetiva para chegar até a lente ocular, que é onde você está, certo? Eu trouxe para vocês alguns exemplos de imagens tiradas através do microscópio óptico. E nós temos aqui a imagem do vegetal, vista justamente pelo microscópio óptico, e a imagem de uma cebola, também vegetal, vista pelo microscópio óptico. Observe que dá para ver as paredes das células desse vegetal, as organelas aqui dentro, e aqui também dá para conseguir ver as paredes dessa célula, certo? Tudo isso são imagens captadas através do microscópio óptico. E como é que esse microscópio óptico, que é composto, funciona? Ele funciona através de uma fonte de luz, justamente aquela luz que eu mostrei para vocês no slide anterior, que vai atravessar a amostra, e assim você vai conseguir observar a sua amostra. Existem modelos que no lugar da lâmpada, como nesse anterior aqui que eu mostrei para vocês, que no lugar dessa lâmpadazinha aqui, tem espelhos. Esses espelhos vão captar a luz do ambiente e vão direcionar a essas lentes aqui. O aumento da imagem é dado por uma multiplicação, então você só consegue ver a imagem com bastante aumento porque é uma multiplicação entre as lentes objetivas e a lente ocular, certo? Como vocês já sabem, já viram na aula anterior, os microscópios são utilizados para aumentar o tamanho da sua amostra, do seu objeto, porque geralmente as amostras vistas ao microscópio,
são amostras que não conseguem ser vistas a olho nu. Então, ele vai conseguir aumentar esse tamanho, em muitas vezes, justamente pela sobreposição dessas lentes, as lentes objetivas e as lentes oculares, ou a lente ocular. A amostra da lâmina deve ser bem preparada. Como assim? Deve ser uma amostra fina, deve-se colocar corante naquela amostra, para que a luz consiga atravessar a amostra e você consiga vê-la com mais riqueza de detalhes através das lentes do microscópio. Os modelos básicos de microscópio, eles podem aumentar em até 1000 vezes o tamanho da amostra. Gostaria de relembrar que esse 1000 vezes aqui é o resultado da multiplicação entre as lentes objetivas e as lentes oculares, tudo bem? Vamos responder uma questãozinha agora com você da página 72. Nós temos aqui uma questão, que é a questão 2, e diz o seguinte: o microscópio composto já havia sido inventado quando o holandês Leeuwenhoek observou os seres vivos invisíveis a olho nu, usando um microscópio simples. O microscópio simples difere do microscópio composto, letra A, pelo tipo de lente utilizado naquele microscópio. Não é o tipo de lente que vai diferenciar o microscópio composto do microscópio simples, tudo bem? Letra B, pelo número de lentes que ele possui. Acredito que vocês responderam que é a letra B, muito bem. A letra B é a correta, porque nós acabamos de ver que o microscópio simples possui uma única lente, enquanto o microscópio composto possui mais de uma lente. Letra C, pela natureza das imagens formadas, também não. E letra D, pelo tipo de material que é feito. Então, responderemos a letra B, pelo número de lentes que possui. Só para recapitular pela última vez, o microscópio simples é diferente do microscópio composto pelo número de lentes que ele possui. O microscópio eletrônico também é classificado como microscópio composto, certo? E ele é utilizado para ver estruturas bem pequenininhas que não são vistas nem no microscópio óptico. Então, a partir de um tempo, houve a necessidade de se produzir um microscópio eletrônico justamente pelo fato de o microscópio óptico não conseguir analisar amostras muito pequenas, tudo bem? Uma característica bastante interessante entre o microscópio eletrônico é que o microscópio eletrônico utiliza uma fonte de elétrons para poder analisar as amostras, enquanto o microscópio óptico utiliza uma fonte de luz, tudo bem? O microscópio eletrônico foi criado em 1931 lá na Alemanha, justamente como eu tinha falado, pelo fato do microscópio óptico não conseguir mais suprir todas as necessidades científicas desde aquela época. Esse tipo de microscópio vai utilizar um feixe de elétrons, é justamente esse feixe de elétrons que vai dar o nome de microscópio eletrônico, porque vocês já sabem, o microscópio composto, que é o microscópio óptico, ele utiliza como fonte a fonte de luz. Já o microscópio composto eletrônico utiliza como fonte elétrons, tudo bem? Nós temos aqui uma imagem de microscópio eletrônico. Percebam que ele é bastante diferente do microscópio óptico. Ele é maior e ele sempre vai estar acoplado, geralmente, a telas de computadores, porque tem programas específicos para se analisar o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, ele também pode ser classificado em dois tipos diferentes, tudo bem? Ele pode ser classificado como microscópio eletrônico, ou MET, certo? Ou também pode ser classificado como microscópio eletrônico de varredura. Então, nós temos dois tipos de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico de transmissão, que é o MET, e o microscópio eletrônico de varredura, que é o MEV. E qual é a diferença entre os dois? O microscópio eletrônico de transmissão, ele vai formar imagens um pouco mais simples, já a estrutura interna até dessa amostra a ser analisada, certo? Ele parece muito com o microscópio óptico na hora de produzir a imagem. A diferença é que o microscópio eletrônico consegue observar essas amostras bem pequenininhas. Já o microscópio eletrônico de varredura, ele consegue formar imagens tridimensionais, imagens em 3D. Aqui nós temos a imagem do Covid-19,
nos dois tipos de microscópio eletrônico. No microscópio eletrônico de varredura, observem que a imagem é formada em 3D. Já no microscópio eletrônico de transmissão, a imagem ela fica um pouquinho mais borrada, porém você consegue analisar estruturas mais internas desse vírus. Já no microscópio eletrônico de varredura, você consegue observar as estruturas externas com riqueza bem maior de detalhes. E por que há essa diferença também entre eles no funcionamento? O microscópio eletrônico de transmissão, a luz dos elétrons, ela vai atravessar a amostra. Já no microscópio eletrônico de varredura, esses elétrons eles não vão ultrapassar, não vão passar pela amostra. Eles vão captar apenas os detalhes externos daquela amostra. Amores, finalizamos por aqui. Espero que vocês tirem um tempinho para fazer as atividades das páginas 76 e 77. Dê uma olhadinha no exercício. Não deixem de fazer as atividades, certo? Aproveitem o tempo de vocês para estudar um pouquinho mais. Tchau, um cheiro, muitas saudades de vocês.